Olá, nós vamos começar o quarto capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Ele tem um subtítulo aqui na Bíblia de Jerusalém, que é Prova pela Escritura. Que diremos, pois, de Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Abraão é uma figura muito importante no judaísmo, no Antigo Testamento. Ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não perante Deus, que diz com efeito a Escritura: Abraão creu em Deus e isso foi levado em conta de justiça, a sua fé, né? Ele está fazendo aqui todo um debate sobre a questão da fé e dos rituais, né? Chamado de lei, obras da lei. Ora, a quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como um débito. A quem, ao invés, não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, é a sua fé que é levada em conta de justiça. Então, muitas vezes, aqui que ele está chamando de trabalho é também o trabalho da fé. Eu não tenho a oportunidade de conhecer, de vivenciar, mas eu conheço por outras pessoas e isso também aumenta a minha fé. Como, aliás, também Davi proclama a bem-aventurança do homem a quem Deus acredita justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas ofensas foram perdoados e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa nenhum pecado. Ou seja, mais importante é o relacionamento que a gente estabelece com Deus, né? Porque Ele vai nos perdoar, né? Os nossos pecados vão ser superados justamente porque, pelo caminho da fé, a gente vai se religar a Deus. Não é que Deus fica bravo, tem lá toda uma estratégia de julgamento, não é isso. É que a lei divina está escrita em mim. E quando eu me canso dos meus erros e me abro para o amor, eu vou vivenciar naturalmente a fé. Ora, esta bem-aventurança é somente para os circuncisos, né, aqueles que fizeram a circuncisão, ou também para os incircuncisos? Dizemos com efeito que para Abraão a fé foi levada em conta de justiça. Mas como ele foi levado em conta? Estando circuncidado ou quando ainda incircunciso? Não foi quando estava circuncidado, porque quando ainda era incircunciso, porque a prática da circuncisão é algo que vem depois, né? Abraão já estava em relação com Deus, ele já tinha ali o seu caminho totalmente guiado por aquilo que ele vai lendo como a justiça divina antes da prática da circuncisão. Assim, ele se tornou pai de todos aqueles que creem, sem serem circuncidados, para que a eles também seja atribuída a justiça. E pai dos circuncisos, que não só receberam a circuncisão, mas que também seguem a trilha da fé que teve Abraão, nosso pai, quando ainda incircunciso. De fato, não foi mediante a lei que se fez a promessa a Abraão, ou a sua descendência, de ser o herdeiro do mundo, mas por meio da justiça da fé. Porque, se os herdeiros fossem os da lei, a fé ficaria esvaziada e a promessa sem efeito. Mas o que a lei produz é a ira, ao passo que, onde não há lei, não há transgressão. Bom, o que Paulo vai trazendo para a gente, né, em vários momentos aqui nessa carta, é a relação que a gente pode estabelecer com a lei. Não é jogá-la fora. A lei a lei divina compreendida pelas instâncias religiosas. Não é jogá-la fora, muito pelo contrário, mas dar-lhe cumprimento, né? Como a gente ouviu Jesus falar. Não é substituir, mas ampliar e vivenciar. Nesse sentido, sempre que eu colocar o ritual, a aparência, os deveres externos como mais importantes, eu perco de vista o objetivo, que é a fé, a religação, né? E aí ele continua. Mas aqui quando ele diz que a lei produz é a ira, ao passo que quando não há lei, não há transgressão, essa frase que cabe um monte de reflexão. Primeiro, que a lei produz é a ira, porque se a gente fica fixo de que eu estou me esforçando, estou dentro da lei, e o outro não está, eu vou cobrar dele, né? E ele está superando isso. A lei só serve se for para eu me transformar, né? Aí ele diz, mas onde não há lei, não há transgressão. Ou seja, a lei, socialmente, a lei é necessária. Porque a lei no sentido de... A definição do que é certo e o que é errado foi importante na história da humanidade para a gente ir aprendendo a ter consciência. Mas a vinda de Jesus ampliou ainda mais a nossa noção de consciência. Quantas vezes Jesus fala assim para mim, para as pessoas, né, que ele cura? Vai e não peques mais. Ou vai e não peques mais, para que não te suceda pior. Então aqui é uma compreensão da lei divina muito ampliada, né?
não é uma proibição, não é uma saída, uma entrada definitiva em lugares, né, espirituais, mas é a responsabilização. Se a gente cair, né, nos nossos erros, isso tem consequência. Para a nossa evolução, o melhor é a gente não cair nas tentações, né, como Jesus bem nos ensinou na prece que ele deixou para nós, né? Mas nós ficamos assim aqui e falamos mais sobre isso semana que vem. Obrigada.